E o carinho era recíproco, tenho a certeza disso. Meu pai sempre respeitou o senhor como pessoa, como profissional, e sempre fez questão também de prestar contas de tudo que fazia. E Sim. meu pai foi um grande homem, fui privilegiado de ter o alemão como meu pai, não só um mentor político, mas um mentor como pessoa, o exemplo, Sim. né? Eu acho que isso é o que significa realmente a base, que é a família, os princípios que nós aprendemos dentro Sem de dúvida, casa. sem E dúvida. meu pai, minha mãe, a minha família, sem dúvida nenhuma, foram um grande alicerce de toda a nossa caminhada, não só na vida política, mas também na vida pessoal. E eu tenho certeza absoluta que onde é que esteja, está orgulhoso do filho que tem. Dona Iracema também está bem? Tá Graças a Deus, está muito Senhora, bem. sua mãe? Um abraço também para ela, deve estar acompanhando toda a família, minha esposa, meus filhos, o Leonardo e Felipe. E sem dúvida nenhuma, os dois são o grande alicerce da nossa família. Sem dúvida. E minha mãe segue muito firme e dando força para nós. Claro. Né? Apesar de tudo que enfrentamos, que passamos, com toda a situação, né, que aconteceu há 2 anos atrás, a minha mãe, ela realmente é uma fortaleza, é uma mulher de fibra, de garra, e tudo que a gente hoje segue é em razão dessa firmeza dela estar ao nosso lado, incentivando e sempre mostrando que o legado que meu pai deixou, né, o nome, etc., é aquilo que a gente mais deve preservar e continuar trabalhando, seguindo a nossa missão. Quando eu era repórter esportivo, Neide, eu quero falar da família com o senhor, ainda continuar falando a respeito da sessão solene que aconteceu na última quinta-feira. Quando eu era repórter esportivo, aliás, o Luiz Roberto, meu professor, está lá nos ouvindo e nos vendo também. O senhor Mário Ireijo, que foi bandeirinha na década de 80, 90, um japonês e bandeirou muitos jogos aí com Arnaldo César Coelho, José Roberto Duarte. Uma vez ele me disse o seguinte, que é uma filosofia japonesa que diz o seguinte: quando um ente querido se vai, é difícil, ele falou, eu sei que é difícil o que eu vou falar, o seu Mário Ireijo, não é? Sacou? Falou para mim, quando um ente querido, uma pessoa amada que nós gostamos muito se vai, vamos procurar não chorar e vamos sorrir porque ela viveu. Isso é uma filosofia fantástica. Verdade. Não é? É claro que a gente chora a dor da saudade, nós somos egoístas, nós queremos tocar a parte física, a gente quer ali do lado. Mas é um legado extremamente feliz, não é? Sorria porque ele viveu, ou ela viveu. Isso é muito legal, né, Jéssica? Muito obrigado pela sua presença também, viu? É o privilégio de conviver com boas pessoas, não é? E o legado, o exemplo, não é isso? Que a gente tem que aprender no dia a dia e passar para nossos filhos, para as pessoas, para a comunidade, para a família, comunidade também. Muito importante isso. Bom, na última quinta-feira nós tivemos a realização lá no plenário da Câmara Municipal de Cubatão da sessão solene da família. E o senhor, como disse para mim, eu sei disso, sem o senhor dizer, o senhor teve a honra de presidir aquela sessão, porque tamanha a importância, em primeiro lugar, da família, não é, vereador? É a base de toda a sociedade. E agradeço ao presidente da Câmara, vereador Kleber do Cavaco, ao diretor, doutor Áureo também, que me deram a honra de presidir os trabalhos dessa sessão. É uma lei em que criou no calendário oficial da cidade a Semana Nacional da Família e englobando a Semana Municipal da Família. Sim. É uma lei de autoria do ex-vereador e ex-presidente da casa, Donizete. Donizete. Né? E, sem dúvida nenhuma, uma das leis mais importantes que nós temos na nossa cidade, onde todo ano se realizam essas sessões. E este ano teve um tema muito importante, muito interessante, que fala sobre a vocação. Não é? E nós resgatamos também as indicações de famílias a serem homenageadas, que há algum tempo já não tinham. E até por orientação de nosso bispo, Dom Tarcísio, foi algo ecumênico, onde se buscou homenagear famílias, não só do meio católico, mas a família é de todas as religiões, não é? Não claro, tem a questão de católico, evangélico, etc. Sim. E seguindo essas orientações, foram realizadas homenagens, né? E acredito que tenha sido muito significativo. Quem participou realmente saiu de lá, acredito, até emocionado com tudo que, todas as histórias que foram expostas. E tenho certeza que o ano que vem terão novos homenageados, nova sessão. E até ano que vem é a última sessão, não é? Que eu vou presidir, acredito também, da família, porque encerro o nosso trabalho, nosso mandato como vereador, não é? Partindo para novos projetos. Novos projetos, como legislador, ponto final. Sim. Já fez, quer dizer, o senhor encerra o seu mandato no Legislativo. Sim, Washington. Eu estou já no segundo mandato, né, exercendo o cargo de vereador. Já participei
durante um período no qual meu pai foi vereador, 3 mandatos. Sim. Então acredito Sim. que com este mandato eu consigo oferecer minha contribuição para a cidade como legislador, como vereador, não é? E óbvio, já sempre deixei claro que pretendo fazer outras disputas a partir do próximo ano, não é? E tenho certeza também que tudo é momento. Eu encaro muito a política como aquela corrida de bastão, Claro, onde o atleta claro, corre o máximo, claro. entrega o bastão para o próximo, que este corra mais do que você, ou seja, faça o seu melhor também. E espero também que venham novas cabeças, em que exerça o mandato da melhor forma possível. E a vereança é um cargo de suma importância para a sociedade. Eu ouso dizer que é o cargo da República mais importante que existe, porque o vereador é o primeiro que recebe qualquer tipo de demanda na sociedade. E essa demanda, muitas vezes, não envolve somente o município. Envolvem outros poderes, envolvem outros órgãos, até nível estadual, federal. Sim. E nós temos mecanismos, ferramentas para estarmos buscando, reivindicando os direitos da população. Porque é muito complicado, muito difícil até a população ter um acesso direto a um deputado federal, a um senador, a um deputado estadual, salvo se ter uma relação pessoal direta, mas o vereador não, o vereador você encontra na rua, no dia a dia, no supermercado, Sim. na feira, então é natural, é justo e é um cargo de suma importância em todo o nosso país. Mas tudo é momento, é fase e acredito que em 8 anos eu consiga mostrar para a cidade o que eu pretendo no Legislativo. Claro, agora o senhor falou aí com relação à vereança, vereador da cidade, com deputado estadual, deputado federal e até presidente da República, né, digamos assim. O seu relacionamento com o Paulo Alexandre Barbosa, que faz parte do seu partido, o senhor trabalhou e ele gosta muito do senhor, que eu sei disso. Enfim, tem conversado com ele? Como é que está essa situação? Bastante. Ele tem uma relação próxima, né, um amigo de verdade, de muitos anos, antes mesmo dele ser deputado, e eu nem pensava em entrar na carreira política. Ele é um jovem também, ele tem 44 anos, eu tenho 40 anos de idade, somos contemporâneos. E, além disso, como político, acredito que ele seja uma referência, não só a nível Baixada Santista Estado hoje, a nível nacional. Ele vem desempenhando um papel como deputado federal muito importante para a nação brasileira. Ele preside uma das comissões mais importantes que nós temos, que é de Relações Exteriores, né, Defesa Nacional, e vem mostrando um grande trabalho, um grande serviço. Se eu não me engano, até ontem ele estava nos Estados Unidos participando de palestras junto com vários governadores, tentando reivindicar e trazer recursos para a Baixada Santista em especial. E é muito importante ter esse tipo de pessoa que está sempre inovando no dia a dia, no mandato, à disposição das cidades, dos municípios. E o que é legal é que ele tem uma ampla experiência como prefeito no executivo, sabendo da importância e a necessidade que tem os municípios. Claro, e é neste ponto é. em que ele vem abrindo portas para nós, buscando recursos, emendas, como por exemplo, nós estivemos em Brasília há pouco tempo atrás, eu, o vereador Guilherme e o vereador Sérgio. Que não é emenda impositiva, que não é emenda, nada a ver, exatamente. Tá. Nós estivemos lá buscando conhecer a expansão do Porto de Santos até Cubatão. Sim. Não é? E foi uma comissão especial de vereadores, onde, através do deputado Paulo Alexandre Barbosa, nós tivemos uma reunião com o ministro Márcio França, apresentamos documentos, ou seja, a importância de ter um deputado federal próximo da cidade de Cubatão, com a responsabilidade que ele tem. E isso abre portas, trazem, canalizam recursos para as cidades, e aí que vem o papel do vereador, da importância que tem. Uma comissão de vereadores, né, do município de Cubatão, chegou até um ministro em uma reunião, não é, devidamente agendada, com uma pauta específica. Então é muito importante conhecer a importância que tem o legislativo, como um todo, no município, no estado e também a nível federal. E esse é um assunto que lhe preocupou bastante também, não é verdade? A expansão do Porto de Santos na cidade de Cubatão, não é? Sim, sim, Washington. Por quê? Sabemos que a expansão do porto na cidade de Cubatão é muito importante, seja na questão de geração de emprego, desenvolvimento econômico, etc. Mas nós temos que entender também os impactos que podem trazer um empreendimento desse na cidade. Sim. Não é? Então, a partir de quando se teve a notícia da expansão de uma área retroportuária aqui na cidade, como vereadores e também representantes diretos da população, fomos buscar as informações necessárias do impacto do desenvolvimento sustentável para a cidade de Cubatão. Seja na questão na prefeitura, em órgãos estaduais e também no órgão federal, no Ministério de Portos e Aeroportos. Claro. Não é? Esse crescimento da cidade futuro, entre aspas, um possível crescimento retroportuário, lhe preocupa, vereador? Me preocupa no sentido de ter que existir um desenvolvimento sustentável.
E também a necessidade de adequações da nossa legislação quanto a isso, como por exemplo o plano diretor da cidade, uso e ocupação de solo. Será que de fato o nosso município está preparado para um empreendimento desse? Eu não estou me posicionando contra. Então a comissão justamente foi nesse sentido, de buscar essas informações, de conversar, dialogar com os órgãos necessários, como por exemplo CID-CIESP, a SIC, Prefeitura Municipal e a população, para que possamos entender tudo o que se pretende, não é? O desenvolvimento que vai trazer e também dos impactos. O município de Cubatão está preparado na questão de mobilidade urbana? Qual o impacto que vai trazer na questão de áreas residenciais? Por quê? O que se buscou e mostrou dentro desse projeto de expansão do porto é que seria naquela área da antiga Ilha Tatu, beirando ali a rodovia Imigrantes, na frente praticamente do Jardim Caraguatá. Sim, não é? sim. Então, qual o impacto que vai trazer para aquela região? Seja na questão ambiental, como eu disse, então, urbanística, claro. Etc. Então, não é se posicionar contra, é preparar a cidade e entender se está tudo sendo feito conforme a legislação, para que aí sim a gente possa se posicionar e também, se for o caso, apoiar. Claro. Porque sabemos que vai trazer geração de empregos, vai trazer uma renda maior para a cidade de Cubatão, mas nós temos que nos preparar. Um planejamento, não é? A cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, teve uma construção do Porto Naval lá, se não me falha a memória, veio vários trabalhadores de fora e a cidade não estava preparada para suportar aquilo, não é? É aquela questão, a relação porto-indústria. É muito importante, exatamente. É uma discussão muito importante a ser realizada, não só no município de Cubatão, a nível de região metropolitana, Baixada Santista. Temos o maior porto da América Latina, no município de Santos. Sim. E o maior polo industrial da América Latina, município de Cubatão. Exatamente. Então, qual é a relação? Sabemos que, por exemplo, os trabalhadores de ambos os campos estão em Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, em todas as 9 cidades da região metropolitana, até da capital, né? Então tem que ser integralizado tudo isso. E um desenvolvimento de forma integral também. Não é um município só de se desenvolver e o outro só pegar o passivo. Então é uma questão muito importante em que o município de Cubatão tem um papel significativo nisso tudo. E a Câmara não ficou inerte. Nós, a partir do primeiro momento da publicação dessa legislação pelo Ministério de Portos e Aeroportos, agimos. Até a Prefeitura não tinha nenhum tipo de ação ainda. Partiu do município de Cubatão através da Câmara Municipal, numa comissão que eu presidi, com o vereador Sérgio e o vereador Guilherme como membros dela. Muito bem. Ô Leide, fala alguma coisinha aí que esse jovem fala bem, né? É bonito, né? Fala, ou não? Fala sim. Mas não sou eu não, né? Não, deixa bem claro que não sou eu não. Já estamos com 105 pessoas no Facebook, tá? E 140 já no YouTube acompanhando. Muito bom. Tem uma Regina Cotovil que está te mandando boa noite, vereador. Diz que é o vereador preferido dela. Boa noite, Regina. Tem o Vitor Premoli, ele está fazendo uma pergunta. Aliás, ele está pedindo para que você fale um pouco mais sobre as suas emendas positivas. Depois não vai falar do carnaval hoje, não é, Vitinho? Vamos deixar um pouco mais para frente. Também eu e ele. Temos aqui o Raposa, que já veio aqui causar. Ele está falando aqui, será que vai ter, nas próximas eleições, um grupo de oposição vestindo as sandálias da humildade? Todos os candidatos vêm falando nas reuniões sobre isso. Perfeito. Vamos lá, vamos começar pelo Vitor, né? Um abraço a todos que estão participando aí. Claro, pô. Emendas. Bom, primeiro, as emendas impositivas foi uma inovação que foi realizado através de nossa autoria no ano de 2017, quando eu era presidente da Câmara, e trouxe a possibilidade de uma única forma dos vereadores executarem algumas políticas públicas na cidade. Porque o vereador, em tese, ele não tem poder de execução, o poder executivo que tem, né? Então, através das emendas, o que é emenda? Quando a gente vota o orçamento municipal, onde faz a destinação, por exemplo, da educação, 25%, 15% saúde, se vota ali o valor em que vai para a cultura, para o esporte, etc., nós podemos, a Câmara como um todo, fazer emendas de 1,2%, que foi alterado agora para 2%, sendo que é dividido entre todos os vereadores este valor, 50% específico para a saúde, 50% para outras áreas todas, né? E ali a gente faz destinações como, por exemplo, reforma de uma praça, transferência para uma entidade do terceiro setor, como, por exemplo, Casa da Esperança, Casa de Emaús, e ali se desenvolve de forma muito rápida e descentralizada políticas públicas em que retornem benefícios para a população. E dentro desse período todo, muitas obras que ocorreram na cidade, muitas entidades
em que desenvolvem políticas sérias aqui, como o exemplo das duas que eu citei agora, estão hoje tendo posso dizer, um apoio muito grande através das emendas impositivas destinadas pelos vereadores. Por isso que eu sou um grande apoiador das emendas impositivas, acredito que foi uma grande inovação, realmente o recurso público retornando para a população em benefícios. Então foram vários casos. E dentro das minhas emendas, eu sempre procurei um tripé em que eu entendo que são fundamentais para desenvolver uma sociedade, que é a educação, a cultura e o esporte. Agora, eu lá no programa da TV, eu sempre falo isso, porque é bom esclarecer ao telespectador, hoje aqui no podcast da Rádio Nova Comunidade, essas emendas impositivas, elas não chegam, em termos de dinheiro, na mão dos vereadores, não é? É um valor para cada um, igual para todos. Eles destinam, acho que 50% é destinado à saúde, não é? 50% mínimo 50% de saúde. No mínimo 50% à saúde, os restantes ele distribui nas instituições, onde ele achar melhor, em prol da cidade. Mas esse dinheiro não chega na mão dos vereadores, vai para o executivo que distribui. Muito bem relembrado, porque quando a gente vota o orçamento, a gente faz ali a destinação. Então, por exemplo, você vai ter lá na lei orçamentária a destinação de um repasse para o valor para a casa de Emaús. Sim. Aí consta na lei orçamentária essa destinação. Virou o ano, que sempre vota de um ano para outro, a prefeitura vai enviar um ofício para a Casa de Emaús, por exemplo, pegando ela como exemplo, e ali ela vai apresentar o seu projeto para captação desta emenda no qual o vereador apresentou. Para receber. Ela recebe diretamente este valor, sim, vai ter que executar aquele projeto no qual apresentou para a prefeitura e depois prestar contas daquilo no qual efetuou o recebimento daquela emenda. Então o vereador não tem acesso a nenhum tipo de valor, qualquer um. A questão é diretamente indicado para uma entidade, como por exemplo pode ser também para uma obra pública, reforma de uma praça, compra de um equipamento, etc. Aí é a prefeitura mesmo que executa essa emenda impositiva. Esporte, cultura e assim cultura, etc. Exatamente. Ele achar que deve. Luiz Roberto, responde Luiz Roberto. Luiz Roberto, bem lembrado. Luiz, estamos sim, é um momento de conversas entre pessoas que querem de fato resgatar essa cidade. É óbvio que Cubatão é uma cidade de um turno, né, onde é uma eleição muito rápida e a divisão sempre favorece a máquina, a administração. Isso é notório nos bastidores políticos, todos nós sabemos. Estamos conversando sim, buscando uma convergência, mas é um momento ainda posterior. Agora é momento de conversa, né? Eleição ano que vem. Hoje o meu foco, de fato, é o melhor exercício do mandato no qual fui eleito, em que nós ainda temos praticamente 1 ano e meio à frente. As questões mesmo dessas alianças políticas para disputar a próxima eleição vão, de fato, acontecer lá para abril do ano que vem, que é o momento onde se abre a janela de mudança de partido, a questão do prazo final de filiações para quem quer ser pré-candidato. Então é um momento de diálogo, de pensar e apresentar as propostas de resgate de uma cidade. É isso que está acontecendo na cidade. E esses diálogos da sua parte têm acontecido, vereador? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A política é isso, é conversa, não é? Então, o diálogo, a democracia nos permite tudo isso que eu estou falando. Então, estamos sim, conversando, dialogando e vamos ver. Aí, o ano que vem, né, o que de fato vai acontecer. Mas é óbvio que eu estou numa pré-campanha como candidato a prefeito, né? Futuramente candidato a prefeito. Aliás, o senhor, e eu lhe chamo de senhor até pelo respeito, porque, relembrando aqui, ele disse a respeito do deputado Paulo Alexandre Barbosa, e me lembro também do Paulo Correia Júnior, que ambos eu peguei no colo. Eu estou ficando velho mesmo, não tem jeito, o tempo passa para todo mundo. Paulo Alexandre Barbosa, uma vez teve uma reunião no Sindicato dos Metalúrgicos da Avenida Ana Costa, em Santos. O pai dele estava lá, Paulo Barbosa, que é o pai do Paulo Alexandre Barbosa, e o Paulo Alexandre Barbosa desse tamanhozinho assim, ó. Ele até se lembra disso de vez em quando, desse tamanhozinho agarrado na ponte do pai, e aí ele ia atrás. E o Paulo Correia Júnior também era um jovem, começando. E eu trabalhava como repórter esportivo na Rádio Cacique, Cacique Jovem Pan, que teve um acordo da Cacique com a Jovem Pan, uma parceria, e o tempo passa e eu estou ficando velho mesmo, não tem jeito. Está muito bem. Agora, vereador, e a adoção?
Perfeito. Bom, é um tema significativo, importante para a construção da sociedade, que envolve também famílias. Não é? Sim, Existe uma entidade aqui em Cubatão, que é a Grupo de Apoio à Adoção Sonho é Possível, onde me procurou há 2 anos atrás, trazendo toda a necessidade dessas famílias que estão pretendendo adotar crianças, né? Porque sabemos que tem um procedimento todo a ser realizado, é necessário ter apoio jurídico, psicológico, etc. E ela trouxe para nós a necessidade de trazer uma semana de incentivo à adoção em nossa cidade. Então, nesse sentido, apresentei um projeto de lei, que hoje é lei em nossa cidade, para que tenhamos ciclo de palestras mostrando todo o procedimento, testemunho de famílias que adotaram crianças, né, de dificuldades que existem sim, né, e adolescentes, e que dá para se enfrentar com todo o apoio técnico, né, que é importante nesse processo todo. E a partir dali, essa lei foi aprovada, né, esse projeto virou lei em nossa cidade, devidamente sancionado, e fizemos ciclos de palestras. E este ano, novamente, nós resgatamos essas palestras, em que ficou parado somente na pandemia, né, devido a tudo que aconteceu, os 2 anos praticamente da pandemia. Então nós resgatamos a realização desse ciclo de palestras, e acredito que tenha sido bem legal, porque nós trouxemos neste ano inovações, assim, no sentido de testemunhos de famílias que adotaram crianças e adolescentes. Sim. E emocionou muito a todos, mostrou também que enfrentaram dificuldades, mas com apoio, tem grupos de apoio que oferecem tudo necessário, todo o suporte necessário para continuar aí com esse sonho, né, de adotar uma criança ou adolescente. E dentro desse ciclo de palestras foi legal, nós trouxemos um especialista na área, Dr. Berlini. Berlini, né, um advogado São Paulo, né? de São Paulo, exatamente. Ele é bem conhecido na área, né? Tem livros, etc. E ele falou também da importância que tem de ter placas informativas em nossas maternidades, referente à possibilidade da entrega legal do nascituro, sem ter discriminação para a mulher, porque é um combate direto ao aborto e ao abandono de crianças, que nós, infelizmente, ainda ligamos a televisão, aí as notícias, que encontram umas crianças, e se eu não me engano, recentemente teve algo nesse sentido de um bebê que encontraram aqui na Baixada Santista. Então, são crimes hediondos, horrendos, em que é difícil até de falar com um ser humano que chega a um ponto de fazer isso. É verdade. E ele me disse em que municípios que fizeram esse tipo de leis, onde trouxeram informação de que, por exemplo, a mulher já, durante a gravidez, tem essa pretensão de levar a criança à adoção, ela pode, com apoio e indo à vara da infância e juventude, fazer todo o procedimento, não é? Até de fato ocorrer essa entrega legal, que é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, com essa orientação. É mais no sentido de fazer essa orientação para essa mulher que pretende futuramente entregar essa criança para adoção. Porque combate, como eu disse, diretamente a questão do aborto, dá a chance da vida para essa criança, o abandono dessa criança posterior, e um outro ponto também, que é aquela adoção, a brasileira que se fala, né? Em que a mulher espera nascer a criança e entrega para uma família sem ter o procedimento legal, não é? Essa criança cresce, às vezes ali ocorre até um tráfico de crianças, de forma internacional até, né? E com toda essa informação que a legislação permite, tá? Se pode dar essa chance para essa criança viver num lar, em um seio, não é, familiar, em que vai fazer diferença na sociedade como um todo. Muito bem. Que era a patroa, né? Você sabe quem manda ela, né? Vamos botar ela para trabalhar. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Não, o senhor falou aí, vereador, com relação aos trabalhos realizados na época que o seu saudoso pai era vereador e também presidente da Câmara Municipal de Cubatão. O senhor se preparou, né? Desde lá, o senhor se preparou para essas novas conquistas que o senhor pretende futuramente, não pessoal, porque eu lhe conheço, mas para um projeto da cidade. O senhor já disse para mim, eu me preparei para isso e as pessoas sabem do que eu estou falando. Enfim. A vida é um grande aprendizado, né? Então acho que para tudo que você vai se propor a fazer, você tem que se preparar, você tem que sempre aprender, evoluir, melhorar, né? E eu tive o privilégio de ter o meu pai, o alemão, como um político que foi a minha referência, uma referência no sentido de que a política é um instrumento para fazer o bem,
Você entra para a política para servir, não ser servido. Não é um projeto pessoal, individual, é um projeto coletivo, um projeto para modificar de fato uma cidade, a vida das pessoas. E eu falo que eu fiz um estágio de 3 mandatos e 12 anos com meu pai, né? Durante um período fui assessor direto dele, aí veio toda aquela questão do nepotismo, onde parentes não podem, até hoje, né, exercer cargo político. E eu já estava me formando na faculdade de Direito, tenho meu escritório até hoje, que essa é a minha profissão, né? Sim. A política passageira é transitória, e eu nunca deixei de lado o trabalho político do meu pai. Então, trabalhava no meu escritório e meio período praticamente auxiliando o meu pai ali, principalmente nas questões técnicas. Então, tudo que o vereador podia apresentar, os requerimentos, as indicações, ofícios, projetos de leis, acompanhamento das comissões, não é? Tudo isso eu fazia para o meu pai. Não é? Aí eu fui fazendo esse estágio e quando me propus ser candidato a vereador lá em 2016, eu fui com muita tranquilidade com projetos de fato a serem apresentados para a população, o que depois nós colocamos em prática. Nós temos um mandato aí desde 2017 que eu fui eleito, e em praticamente todas as sessões da Câmara, todas até hoje, eu sempre apresentei propostas para a cidade. Sim. Isso é fruto de um grupo, de uma equipe, sozinho você não faz nada, e a gente está ali na coordenação, não é? Eu até falo que eu sou meio chato, às vezes que até vírgula ali eu corrijo, porque eu fiz isso muito tempo para meu pai, e meu pai me corrigia. Meu pai também era, assim, aquele patrão incisivo ali, não, tem que ser tudo muito bem feito, né? Mas, como eu disse, a vida é um grande aprendizado. E a gente erra e acerta como qualquer ser humano, e sem dúvida nenhuma, essa experiência que a gente vai adquirindo vai te amadurecendo e também te dando tranquilidade para novos desafios. E é nisso que eu tenho hoje muita tranquilidade em enfrentar tudo que está por ver. 2005, 2004, não me lembro direito, Leide. Eu estava lá na Ilha Caraguatá. E era mais ou menos, aproximadamente umas 9 e pouco da manhã, quando eu encontrei com um alemão lá. E eu estava sem carro, sem moto, sem condução aquele dia, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tinha que estar 11 horas ali na Miguel Couto. Aí eu encontrei com o vereador alemão, falei, pô, a gente conversou, né? Tomamos um cafezinho junto lá na padaria, lá na Ilha Caraguatá, e ele falou, peraí que eu vou te dar uma carona. Sabe que hora que eu cheguei no meu compromisso aí? 11h15. Sabe por quê? Porque o vereador alemão foi para pegar o carro dele, a menina do supermercado, o vereador. Aí veio o cara desse, o vereador, eu com pressa. Todo mundo, eu falei, ele sabia antes, Deus o tenha, ele já sabia disso. Aquele dia foi muito engraçado, porque todo mundo, ele era muito bacana, né? Ele era um cara muito legal. Vou trabalhar um pouquinho aí, por favor, Leide. Oi, quem sou eu, hein? Só pedir pro pessoal estar se inscrevendo no canal do YouTube, lá no Facebook, tá acompanhando, e vocês podem estar mandando as perguntas, o Rodrigo vai estar aqui respondendo, tá, ao vivo. E mandar um abraço pro pessoal que tá aqui, mandando um abraço pro Rodrigo, né? Sim. O Vitor, como a gente já falou, a Regina, o William Couto, a Cantalice e a Márcia Terras. Todos estão mandando abraço. O vereador, e a comissão especial de vereadores relacionados ao VLT? Bom, perfeito. Primeiro um abraço aqui a todos também que me enviaram. Por favor. Retribuindo também, muito obrigado pela participação. E uma comissão muito importante que nós apresentamos na sessão anterior, se eu não me engano, duas sessões atrás, que visa fazer a integração do VLT de Santos até Cubatão. Além disso, também vamos tratar nesta comissão a questão do trem de passageiros, pode ser uma possibilidade. Sim. BRT, que são aqueles ônibus articulados que tem uma via própria também, não é? E também do transporte náutico, porque sabemos da possibilidade de entre o rio ali do Casqueiro até São Vicente, tem as duas margens onde pode ter também o transporte. E essa comissão, por exemplo, como eu falei na questão do porto, visa trazer esse diálogo junto a todas as autoridades, seja do Estado, seja da União, para que possamos viabilizar e discutir e apresentar as possibilidades para integrar de fato essa relação, como dissemos também, porto-indústria. Que essa mobilidade vai ser muito importante para toda a Baixada Santista, porque grande parte dos trabalhadores do nosso polo industrial residem nos municípios da Baixada Santista, do Porto também tem muito trabalhador cubatense,
E sabemos assim que o VLT usa uma linha própria, está sendo expandido no município de Santos, e eu acredito que não tenha tanta dificuldade para chegar até Cubatão. E caso não possa, o trem de passageiros é uma possibilidade, que usa a mesma linha férrea que nós já temos, né? Então, acredito que é um assunto muito importante para a mobilidade urbana, não só de Cubatão, da Baixada Santista como um todo. Abrir essa comissão e vamos estar acompanhando, apresentando as sugestões, dialogando com todos os setores e no final apresentando o nosso relatório, nossas sugestões para a solução do problema, deixando claro que a Câmara não tem poder de execução nesse tipo de proposta. Sim. Nós fazemos o diálogo, o intercâmbio, as conversas necessárias para fomentar este assunto, não é? Essa comissão especial de vereadores tem o senhor como presidente. Correto. Eu como presidente, vai ter a participação do vereador Fábio Rochinho e do vereador Guilherme do Salão também. Tá, o vereador Fábio Rochinho seria o relator. Se eu não me engano, ele vai ser relator da comissão e como membro o vereador Guilherme. Mas o senhor é o presidente. Sim, eu que fiz o pedido do seu presidente. Como é que o senhor está vendo, vereador, o senhor falou aí das vias férreas, a Rumo, por exemplo, com as obras ali na Miguel Couto, está parada, não está um problema, desapropriação, qual é o seu pensamento com relação a isso? Bom, está ocorrendo expansões de linha férrea em nossa cidade, até o viaduto que está sendo realizado ali na ligação da Vila dos Pescadores para Tancredo, tiveram toda aquela polêmica também de derrubada de árvores, etc. O que eu percebo? A necessidade de ter mais transparência destes atos. Então a prefeitura certamente já tinha ciência de tudo isso há muito tempo, porque tem os licenciamentos ambientais, por exemplo, tem os licenciamentos da construção da obra, os impactos dentro da lei de impacto de vizinhança, que é uma lei que nós votamos na Câmara, eu trabalhei nela na época para aprovação, era presidente da Câmara, uma lei muito importante em que visa trazer compensações devido às obras que ocorrem em nossa cidade. Ou seja, o município certamente já tinha essas informações há algum tempo. E só de fato ficamos sabendo do que está acontecendo quando começaram as obras, as desapropriações, começaram os impactos com a sociedade, com munícipes ali com informação de que vai ter um viaduto na porta da casa, né? Então a transparência era, acho que poderia ter sido muito melhor, não é? Do que se pretende se fazer na cidade de Cubatão e também do retorno no sentido das compensações que o município terá, né? Então acredito que faltou isto. Nós, desde o primeiro momento que tomamos ciência disto, e foi no momento em que chegou na Câmara um projeto de desapropriação de parte do PAT em nossa cidade, porque ele vai ter uma expansão também do viaduto ali. Foi o primeiro momento formal em que a Câmara se tomou conhecimento. A Câmara abriu uma comissão, se eu não me engano, eu não me lembro o vereador que presidiu ela, mas enfim, abriu uma comissão para apurar tudo isso. Eu participei das reuniões, mesmo não sendo membro ativo da comissão, mas como parlamentar eu participei, né? E o que a gente percebeu foi a falta de transparência por parte do Executivo e também da empresa MRS do que se pretende fazer na cidade de Cubatão. E se trouxe uma grande polêmica, como por exemplo a derrubada das árvores centenárias em nossa cidade, não é? Então se precisava, era necessário fazer esse tipo de trajeto? Tinha outras possibilidades, outras soluções? Se tivesse ocorrido esse diálogo prévio, poderia ter sido que outras soluções tinham sido apresentadas, não é? Para evitar isso. Então é isso que eu estou falando. Acho que é uma grande falha que ocorreu por parte do Executivo e o que agora a gente vai ficar sabendo de como vai ficar mesmo conforme o andamento das etapas das obras. Ainda falando em obras, eu tenho aqui uma pauta extensa, Leite, se você me permite, a lei número 4.205/2022, que as obras em andamentos. Como é que o senhor vê isso? Exatamente. Justamente nessa questão da transparência. Desde o começo do mandato, a gente acompanha as obras da cidade e percebe que muitas começam, não chegam nem no meio, muito menos no fim, não é? E a população cobra de nós corretamente, do vereador: vereador, o que está acontecendo? Fiscaliza, etc. E nós fazemos documentos, ofícios, buscamos informações e temos dificuldades também. Inúmeros ofícios que eu encaminhei e não obtive nem resposta por parte do Executivo. Então eu pensei, temos que criar uma legislação na nossa cidade para trazer mais transparência nessas obras públicas a serem realizadas na cidade. Transparência no sentido de inserir no site da Prefeitura, no portal da transparência, as informações relativas à obra. Por exemplo,
contrato da obra, responsável técnico, fonte de custeio, o cronograma da obra, se a obra paralisou, o motivo de ter paralisado e quando se retoma. Então tudo isso tem uma lei municipal que estabelece, e no começo agora do ano, primeiro dia... A lei seria essa? 4.205? Exatamente, essa é a lei de minha autoria. Tá. Então logo no primeiro dia do exercício do ano, e quando eu percebi que a lei não estava sendo colocada em prática, eu apresentei um ofício ao prefeito municipal solicitando informações do motivo de não cumprimento da lei, porque não tem uma complexidade muito grande para inserir esses dados no sistema, né? E esperei os 15 dias regimentais, a resposta não veio, e o que coube a mim como legislador e também pedindo o cumprimento de uma lei é ir até o Ministério Público e fazer uma representação. Apresentei uma representação, foi aberto um procedimento do Ministério Público, a Prefeitura foi intimada, e depois da intimação do Ministério Público, a Prefeitura foi lá e demonstrou que começou a executar a lei, cumprir a lei. Então, facilitou um pouco o acesso às informações. Mas pelo que eu estou acompanhando, essas informações não estão devidamente atualizadas no site da Prefeitura. Então, estou acompanhando para a gente fazer uma nova ação para cumprimento integral da lei. Isso também, por exemplo, o PL de número 8, que também dispõe dessa obrigatoriedade de divulgação dos medicamentos distribuídos, vereador? Perfeito. Isso é fruto, Washington, de uma comissão especial de vereadores que eu presidi, em que vocês se lembram de que foram abandonadas medicações ali na antiga policlínica, Sim. medicações de alto custo, tinham ali quase 300 mil reais de medicações, onde nós apuramos uma falha no sistema posso dizer, de armazenamento, de organização de catálogo dos remédios, da população em que às vezes devolve essa medicação porque venceu, porque, por exemplo, faleceu o ente querido que utilizava, vai lá e devolve. Então não tinha um controle específico, não é? Como se deve dessas medicações. Aí dentro disso, nós fizemos o relatório, apontamos, né, tudo que a gente pensa para melhor apuração e controle dessas medicações, e apresentei esse projeto de lei, que é justamente para o quê? Em que insira no site da Prefeitura a relação das medicações ofertadas na cidade de Cubatão, Sim. para que até a população não precise sair de casa para ir até o local para a retirada dessa medicação, porque ela vai saber se realmente essa medicação está disponível, se está em falta, quando retorna, etc. Ou seja, traz comodidade para a população, porque acesso à informação hoje todo mundo tem na palma da mão com o celular, e também traz a transparência, porque aí necessariamente a Prefeitura vai ter que fazer um controle maior dessa medicação. Então foi um fato que aconteceu em uma comissão especial de vereadores. Olha como é importante comissão especial de vereadores. E a partir dali se nasceu um projeto de lei. Vereador, o senhor está falando aí na Comissão Especial de Vereadores, eu gostaria até que o senhor, com suas palavras, explicasse aí a quem está nos vendo a importância da Comissão Especial de Vereadores, essa, por exemplo, do VLT, presidida pelo senhor, como acontece com outros vereadores, aí vem o relator, vem os membros, não é? Caso essas comissões de vereadores, comissões especiais de vereadores, elas não dê fruto daquilo que os senhores querem, é aberta uma comissão especial de inquérito. Seria interessante que o senhor falasse isso ao telespectador, para diferenciar a Comissão Especial de Vereadores para a Comissão Especial de Inquérito. Perfeito. A Comissão Especial de Vereadores é uma ferramenta que o Legislativo tem para fomentar algum tipo de assunto, acompanhar, por exemplo, a execução de uma questão de contratual de obras na cidade, etc., solicitar algumas informações, mas ela não tem poder de punir. Que faz parte do trabalho da fiscalização do vereador. Fiscalização. É uma ferramenta, isso também, né? Exatamente, é uma ferramenta para acompanhar e fomentar alguns assuntos, Perfeito. o que em tese seria de responsabilidade do executivo. Tá. Não é? Se dentro dessa comissão, por exemplo, especial de vereadores, se aponta ali algum tipo de ilicitude, um contrato que ficou superfaturado, que a comissão apurou, aí se pode pedir a transformação ou até ir direto para o fato de uma comissão de inquérito, que aí uma comissão de inquérito tem poder de polícia, de requisição de documentos, de requisição, não de solicitação, de requisição de pessoas para testemunhar, bem parecido com o que acontece no Congresso Nacional. Sim. Só que a nível municipal. Não é? Sim, por exemplo, os senhores têm o poder
Na comissão especial de inquérito, quando não deu resultado da comissão especial de vereadores, os senhores têm a prerrogativa de chamar, por exemplo, de convocar alguém responsável por uma determinada obra. Sim, pode convocar. Um secretário, por exemplo, para dialogar, para explicar. Nada de fazer... Não, apenas para explicar com transparência aquilo que está acontecendo. Exatamente, dar testemunho daquilo que a comissão está apurando. Perfeito. Não é? E é bom dizer que a comissão não tem poder punitivo. Não é poder judiciário. O legislativo é uma coisa, o judiciário é outra. Sim. Então, a partir de quando se finalizam os trabalhos das comissões, é realizado um relatório. É por isso que tem ali o membro, tem o relator da comissão. Este relatório é levado a plenário na Câmara. Ele pode ser aprovado ou não, tem que ter maioria dos votos. E pode ser encaminhado uma cópia, por exemplo, para Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, depende do caso que foi apurado. Claro, e a partir dali, estes órgãos, eles têm a prerrogativa de propor ações civil pública, ação criminal, etc., dando sequência na parte que lhes cabe, mas não é do legislativo essa parte. A gente faz a apuração, a investigação e entrega depois para os órgãos competentes para dar prosseguimento. Agora é bom a gente deixar bem claro também que tanto a SEV como a possibilidade de começar direto numa SEI, sem passar pela SEV? Sim, pode foi ser o caso da medicação. O caso da medicação. Direto na comissão especial de inquérito. Tá. Porque ali a gente apurou que já tinha ali um suposto ilícito ocorrendo, não é? Aí você já pode partir direto para uma comissão de inquérito. Tá? Então não necessariamente precisa esperar ter uma comissão especial de vereadores primeiro. Perfeito. Agora, essa criação, começando pela SEV, né? Lógico, a comissão especial de vereadores, ela pode ser formada pelo legislador, pedir através de requerimento, né? Numa sessão plenária, independente de ser da situação, independente de ser da oposição, ele tem essa prerrogativa, não é? Tem a prerrogativa. O que o regimento interno da Câmara exige é que tenha 1/3 de assinaturas da Câmara. Então, são necessários 5 vereadores assinando um pedido de abertura de comissão. Para cada comissão. Tá. Então, normalmente, por exemplo, quando eu fui o autor, você assina como autor e precisa de mais 4 vereadores assinando junto o pedido da abertura da comissão de inquérito ou especial, em que a partir dali vai para plenário e tem que ser aprovada pela maioria do plenário. Perfeito. Que seria, no mínimo 5, não é? Que é o presidente, o relator e no mínimo 3 membros fazer parte daquela comissão. Exatamente. Até para esclarecer ao telespectador, não é? Então, aí tem todo esse procedimento, não é? Anterior à formação de uma comissão. Aí depois disso tudo, sai uma publicação no edital dos membros da comissão direitinho, e a partir dali você começa os trabalhos de apuração, de investigação, solicitação de documentos, etc. Por exemplo, uma comissão especial de inquérito. Estou perguntando isso, vereador, porque é extremamente importante a gente esclarecer ao munícipe, a quem está nos assistindo, como eu sempre falo das emendas impositivas, não é? Às vezes, até por não conhecer, como eu não conhecia, o lance das emendas impositivas. É tanto para cada vereador por igual. Pô, mas o vereador pega esse dinheiro e manda para não vai. Então é para esclarecer. Perfeito. Essas comissão especial de vereadores ou comissão especial de inquérito, não dando resultado, a comissão quando é lido o relatório final, que de repente não agradou, não chegou ao resultado pretendido. Exatamente. Qual o posicionamento? O que é feito daí para frente? São 60 dias a comissão, que pode se renovar por mais 60 dias. Tá. Se lá no final, 120 dias depois, não se chegou, não deu tempo de apurar tudo, você tem que se fazer um relatório parcial dessa comissão e pode pedir a abertura de uma nova comissão para dar continuidade no trabalho. Mas aí se retorna todo o procedimento. 1/3 de assinaturas da Câmara, 5 vereadores, aprovação no plenário, etc. Quer dizer, tudo dentro de um trâmite legal, né? Tudo não pode trâmite fugir. Que o regimento interno da Câmara, que fala todo o regramento ali de como o vereador tem que agir, dos procedimentos, etc., tem que ser cumprido para depois dar sequência. Porque às vezes as pessoas, não entendo às vezes o regimento interno da Câmara,
de paletó, não pode entrar de camiseta, não pode entrar de camisa. Tudo isso faz parte de um regimento interno do Legislativo. É o regramento interno da Câmara. Sim. Né? Então, por isso que eu falei que é importante você sempre se preparar para tudo que você vai fazer na Câmara. Então, é importante conhecer o regimento interno, a lei orgânica do município, que é a maior lei dentro de uma cidade, como se fosse uma constituição. Claro. Na verdade, é a Constituição Municipal. E é muito importante você se cercar de pessoas que têm conhecimento nesse sentido, para que possa exercer o seu mandato, ali o mandato que foi confiado a você da melhor forma possível. O senhor se cercou muito bem também do seu Terras, né? Que Deus o tenha. Eu fui muito privilegiado de ter professores particulares diferenciados, que o Dr. Armando Terras foi um grande mentor que eu tive também, e um advogado respeitadíssimo, né? Funcionário aposentado da Câmara, procurador aposentado. Sim. E eu comecei minha carreira jurídica com ele, em que em algum momento ele foi assessor do meu pai foi presidente da Câmara, chegou a ser diretor, e a partir dali eu de fato comecei a entender muito sobre o funcionamento do Legislativo, o regramento jurídico, etc. E que hoje me dá tranquilidade também de fazer um mandato com boas propostas para a cidade. Né? Perfeito. Vereador, o senhor me permite... Olha que audácia minha. O senhor me permite abrir espaço para a nossa diretora aqui, por favor? Opa, que ela escreveu aqui, e eu sou bem honesto em dizer que você escrevendo ou não, para mim tanto não faz, consegue, com né? todo respeito. Sabe por que a quê? gente precisa. Porque eu não estou enxergando. A gente vai entrar para um comercial, um breve comercial, e a gente volta já já, tá bom? Muito bom. Chegou a hora. A Automoto Escola McLaren está preparada para ensinar você a dirigir. CNH, A, B, D e E. Cursos de reciclagem e renovação. Autoescola número 1 em aprovações. Tire sua carteira de moto em até 3 meses. Parcele em até 8 vezes no boleto. Contato WhatsApp 3361-1474. Fixo e WhatsApp orçamentos 99108-7453. WhatsApp recepção. Estamos na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 429 Cubatão. Automoto Escola McLaren, formando condutores conscientes. Cabeças Bar, localizado na Avenida Principal, Vila Esperança, número 862, Cubatão. Servimos almoço de quarta a domingo. O melhor da comida nordestina e tradicionais. Galo, mocotó, rabada, sarapatel, costela, dobradinha e feijoada toda quarta-feira. Ótimo atendimento. Música ao vivo aos domingos a partir das 20h30. Atendemos também pelo delivery. WhatsApp 981788930. Nova Litoral, funilaria, pintura, polimento e cristalização. Trabalhamos com todas as seguradoras. Telefone 3372-2500. WhatsApp 99663-6436. Endereço: Travessa Canadá, número 152, Centro de Cubatão, atrás do antigo Mercado Dia. Se disser que ouviu na Rádio Nova Comunidade, ganha desconto. Corre pra lá! Muito bem, são 20h34. Nós estamos com o podcast da Rádio Nova Comunidade e hoje nos nossos estúdios recebendo a presença do vereador Rodrigo Alemão, que é o nosso convidado especial, repito, que aceitou o convite da diretora deste programa, deste podcast, a Leide Silva, aqui ao meu lado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que trabalheira para fazer isso aqui, Leide? Dá não, ô Jesquinha? Dá trabalho para pintar isso aqui? Vereador, tem um assunto aqui extremamente importante, que é a respeito da distribuição da rede pública municipal, que não é essa, que da iluminação pública. Perfeito. É uma lei também, é um projeto de lei, como é que é isso? Esse é um projeto ainda que está em trâmite na Câmara, em que eu apresentei, porque tem aquela tributação que todos nós pagamos da iluminação pública, né, que Sim. a Câmara votou lá na gestão anterior, e é um direito da população
ter a iluminação pública de forma efetiva e também conhecer a aplicação deste recurso arrecadado, seja na questão da expansão do parque de iluminação, seja na questão do que a empresa em que está fornecendo esse trabalho, nossa cidade, esse serviço, está arrecadando. E esse projeto visa trazer também a transparência para que todas essas informações sejam inseridas no site da prefeitura. Porque tem um fundo blindado de iluminação pública, onde se arrecada todo mês um valor X daquilo que nós pagamos. Então, qual o valor? Como é que está sendo feita a destinação para o pagamento desta empresa, da expansão do parque de iluminação, o cronograma para acesso da população? Então, a lei visa isso, trazer a transparência de todos os atos envolvendo a contribuição de iluminação pública, a CIP, que é paga por todos nós. O que é extremamente normal, né? Essa transparência. Seria uma questão, deveria ser vinculada à arrecadação, porque é dinheiro público, tem que ser prestado contas, tem que ser público, transparente, mas de fato não é o que acontece. Você não tem acesso. Difícil ter acesso. Nós, como vereadores, solicitamos informações. E por que eu apresentei essa lei? Porque eu apresentei requerimento antes, em que tinha prazo para resposta para mim pedindo essas informações, e a resposta não veio. Então, qual outro mecanismo que tem? Tentar uma lei para que se cumpra a lei. A lei tem que ser cumprida, não é? Então, nesse sentido, tem esse projeto em trâmite na casa. A gente aguarda ele ser pautado e ser aprovado, mas tenho certeza que vai ser muito importante para que todos saibam, de fato, de tudo quanto envolve a iluminação pública, em especial os valores são arrecadados. Agora, o senhor apresenta este projeto de lei, até para o telespectador ter conhecimento, o senhor apresenta este projeto de lei visando a benfeitoria da cidade, para a população. Este projeto é pautado pelo presidente da casa e vai em votação. Perfeito. Não é? O projeto, quando fica concluso, que já passou por todos os setores ali de análise, as comissões permanentes da casa, por Justiça da Ação, Meio Ambiente, obras, etc. Aí, quando tiver todos os pareceres prontos, aí ele vai para o presidente da Câmara e ele pauta ali com a sua prerrogativa, né, em algum momento. E alguns projetos se coloca prazo de urgência. Quando tem prazo de urgência, os projetos têm 45 dias para serem pautados. Existem casos até de que o projeto é pautado sem ter os pareceres todos prontos, porque ele entra vencido, que fala. Aí os pareceres ssão verbais ali na sessão, pelos membros das comissões permanentes da casa. Se perder esse prazo? Aí tranca a pauta. O projeto tem que entrar na pauta, senão não vota mais nada. Perfeito. Agora, nós temos aí uns trabalhos, não é, Leide, para a gente mostrar aí? O do Rodrigo aqui com os trabalhos dele, para a gente poder estar mostrando. Vamos de produzir e assinar um importante projeto de lei aqui para a nossa cidade. Bonito, já foi bonito. A lei visa trazer maior transparência de todos os valores que são arrecadados com a contribuição de iluminação pública que é instituída na nossa cidade desde 2017. Sabemos que a iluminação é muito importante para a cidade, em que traz a questão da sensação de segurança, melhor visibilidade na questão de trânsito, etc. Mas todos nós, como cidadãos, efetuamos o pagamento e temos direito de ter o retorno deste serviço público de forma eficiente e transparente. Infelizmente, desde lá de 2017, apesar deste vereador sempre solicitar que tenha na cidade a espécie de um call center, quando, por exemplo, queima uma lâmpada em determinada rua, você possa ir lá ligar e pedir que a prefeitura faça a troca ou reparo do serviço, infelizmente isso nunca ocorreu na nossa cidade. Sempre através de uma intervenção política, deixando algo que é democrático para todos, direcionado para alguns somente, infelizmente. Mas nós estamos trazendo com esse projeto de lei a obrigatoriedade da prefeitura incluir no site da prefeitura todas as informações de arrecadação de valores do fundo, informações do cronograma de troca das lâmpadas de nossa cidade, de quanto é custeado a empresa que faz esse serviço na cidade, ou seja, todas as informações referentes ao que arrecada e ao que é investido, é o que é tido como despesa na iluminação pública da cidade. É um projeto que está sendo protocolado na data de hoje, em que vai para as comissões internas aqui da casa, posteriormente vai à votação, esperamos que seja, óbvio, aprovado, encaminhado ao Poder Executivo, ao Prefeito Municipal, que tem 15 dias para sancionar ou vetar. Esperamos que seja sancionado, vire lei e que, principalmente,
coloque em prática e traga toda a transparência necessária para a iluminação pública da cidade, que é direito nosso de ter um serviço público e eficiente, porque nós pagamos por isso. E é nesse sentido que esse projeto de lei está aqui determinando ao Poder Executivo, à Prefeitura, tá bom? Estamos aqui sempre prestando contas de nosso mandato, apresentando importantes projetos para a nossa cidade, importantes políticas públicas para darem continuidade, independente de quem estejam à frente dos poderes. Um abraço a todos, contem sempre conosco. Abraço. Tá mais novo ali ou aqui? Não faz muito tempo não, ali, viu? Acho que tá igual, Washington. Então, eu sempre procuro, Washington, em nosso mandato, apresentar projetos, políticas públicas em que são importantes e independente de quem estejam lá à frente do Legislativo e Executivo, que se dê cumprimento. São leis onde para serem alteradas somente através de outra lei. E isso são inúmeros projetos. Graças a Deus, primeiro, sim, a equipe e a vontade de querer acertar, de querer apresentar boas propostas para a cidade, nós apresentamos aí essas leis em que eu entendo que são importantes. Rapaz, não. Beto, o Beto Macaco tá mandando um abraço ao senhor. Beto, aqui um abraço no meu particular. Aí. O Beto Macaco, que é santista, mandou um positivo assim do Santos Futebol Clube. Beto, não vou falar sobre isso. Não faça sobre isso, não. O Beto Macaco, sabe, fantástico lá no 31 de março, né? Já foi presidente. Beto Macaco no clube, no meu clube do 31 de março. Beto Macaco, viu, Jéssica? É o único treinador do time da diretoria do 31 de março que pede, por favor, Carlos, é verdade. Ele pede, por favor, para não passar a bola pro centroavante dele. Não passa a bola pro meu centroavante, porque o meu centroavante perde muito gol. E a Cleia, aqui também da Cruzeiro do Sul, tá perguntando: o doutor Rodrigo é o nosso candidato a prefeito? Eu falei, um abraço primeiro ao Beto aí, Macaco, um grande amigo, um parceiro e também um guerreiro aí no futebol de nossa cidade. Um abraço para a Cleia também pela participação. E sempre deixei claro em que eu disputaria somente uma reeleição no Legislativo, já disputei, nós estamos exercendo o segundo mandato de vereador e parto sim em uma pré-campanha para a Prefeitura de Cubatão com propostas reais para a cidade. Propostas em que nós estamos já apresentando na vereança, muitas delas, em que grande parte não são executadas por aquele que assim deveria, que é o Executivo. E sim, espero lá em 2025 assumir essa cidade, primeiro em Deus e a população consciente que está acompanhando tudo que nós estamos fazendo, não é? Avaliando, refletindo o que querem para o futuro de nossa cidade. Eu vejo que a cidade de Cubatão tem um potencial muito maior do que está sendo apresentado. E estamos nessa pré-campanha, futuramente apresentaremos nosso nome de forma oficial, né, no momento oportuno, e sim, tem essa pretensão. Vereador, eu não posso deixar de perguntar das festividades, né, que nós tivemos aí neste final de semana, começando pelo desfile cívico, que o senhor esteve presente lá, né? Correto. Eu encontrei com sua digníssima esposa, deu para perceber que o civismo ainda toma conta das nossas crianças, dos nossos jovens. Foi um negócio bem bacana, né? Foi legal, é importante te resgatar essas tradições da cidade. O desfile cívico-militar realmente nos resgata os bons momentos da cidade, onde tinha uma participação popular muito grande. São tradições que têm que ser retomadas, a vocação da cidade de Cubatão. E por isso eu faço questão de estar presente e tenho certeza que ano que vem vai vir mais pessoas ainda e assim sucessivamente as pessoas vão participando e vendo que a gente está nesse sentido trazendo uma grande tradição à nossa cidade. Outra tradição também que o senhor esteve presente já faz um tempinho, mas nós estivemos juntos lá e eu encontrei com o senhor, foi na procissão, né? Lá Nossa Senhora da Lapa, 15 de agosto. É muito legal isso. Trabalha aquela moça ali, viu? Também é fervorosa. Eu sei. A nossa cidade tem tradições, né, muito importantes. Claro. E a vocação artística, cultural, religiosa. E há muitos anos existe a festa, né, tradicional da nossa cidade, da Nossa Senhora da Lapa, que é feriado aqui no nosso município, 15 de agosto. E neste ano novamente tiveram as procissões das paróquias, né? Então foi bem legal e a gente tem que ter um olhar também, Washington, do turismo religioso. Nós temos inúmeras cidades que têm um fomento muito grande desse turismo religioso, porque, por exemplo, Festival de Jesus, que é o carnaval, né? A gente considera como Festival de Jesus, que é uma lei municipal também, que inclui no calendário oficial da cidade, do meu pai. Então, é uma festividade muito grande que vem pessoas de várias cidades participar aqui na nossa cidade. Então, o município tem que fomentar isso, porque
tendo esse olhar e ações concretas nesse sentido, vai trazer turista aqui para se hospedar na cidade, vão se alimentar nos nossos restaurantes, vão no comércio gastar ali, comprar alguma coisa. O comércio vai, em tese, contratar mais gente para trabalhar, vai gerar mais tributo para a cidade e retorna benefícios para nós mesmos. Claro, E claro. temos que ter esse olhar também da importância que tem o olhar de turismo, seja na questão cultural, seja na questão religiosa também. Às vezes eu comento com alguns amigos, né, bate-papo normal, que Cubatão é a única cidade da região que não tem praia, né? Mas ela tem um potencial turístico que poderia ser explorado, né? Assim, o que falta no seu modo de ver? Por exemplo, nós temos os manguezais, os rios, esse Parque Estadual da Serra do Mar e tantas coisas legais aqui, não é? Temos atrativos aqui significativos. A Lagoa Azul é de cinema. Nossa Quem não Senhora. conheceu, vá conhecer. conhecer. Vá Verdade. conhecer. É de cinema. É. Você não acredita, não é? Em que Deus fez aquilo, né? Em algum momento ali, como é que não dá para acreditar? E temos que ter olhar da importância que tem econômica a exploração, no bom sentido, do turismo. Sim. Não é? Então nós temos potencial. Temos que ter ações concretas e políticas públicas colocando como prioridade o fomento desta área. E fomentar o turismo é preparar a cidade para isso. Então, seja na questão de segurança pública, seja na questão de mobilidade urbana, seja a questão de uma parceria com o comércio, com a indústria. Então, temos que ter uma união de força de todos, poderes da sociedade, de entidades, para que a gente possa colocar Cubatão também como um polo turístico. Sem dúvida. Nós tivemos um avanço com a inclusão do município de interesse turístico, e foi uma legislação que a gente aprovou na legislação na mandato passado, né? Mas estamos ainda bem longe do ideal, não é? Mas temos sim que ter esse olhar e trazer também os deputados a essa discussão, para que tomem ações junto ao governo do estado, governo federal, para trazer investimentos para a cidade. Acho que é muito importante ter essa união de todos. Claro. E da Baixada Santista como um todo. Porque o turista que vai uma praia em Santos, Praia Grande, São Vicente, às vezes quer conhecer uma cachoeira, Sim. né? E Sim. vice-versa, que vem para Cubatão conhecer a cachoeira, quer conhecer a praia. Então temos que ter esse olhar metropolitano do turismo. Aquela Lagoa Azul na qual o senhor citou é uma coisa realmente do outro mundo. Tem uma amiga nossa que você conhece muito bem, a Marcelinha, né? A Marcela. Ela esteve lá outro dia acompanhada de amigos nossos, né? Do Legário, por exemplo. E ela falou que quando chegou lá em cima, foi o que aconteceu comigo, ela chorou, né? Chorou de emoção em ver aquele espetáculo cravado lá na Serra do Mar, um negócio fantástico. Mas quase que ela não chega, né? 30 anos de idade, chegou lá morrendo. Vou falar que o velho é o Washington Luiz. A Jéssica que disse, está aqui, ó. Subimos. Sofreu também, Jéssica? Mas quando chega é compensador. Não, mas tem monitores não ali, tem. Washington, Sim, muito preparados, fantástico. fantástico. É verdade. E eles fazem um trabalho muito legal com a comunidade. É verdade. Eles dão apoio, pode ir tranquilo, que eles dão apoio. É bom levar, ir preparado, não levar uma alimentação, a água. Que não é nada de outro mundo para chegar até lá, mas sem dúvida nenhuma E na exige um tirolesa? esforço. Vereda já foi? Não fui ainda, vi vídeos, vi imagens, mas realmente também é muito legal, muito importante para toda a região, para a cidade de Cubatão. E é isso que eu estou falando. A gente tem que ter essa integração com os municípios todos. Sim. Porque tem que ter esse olhar que Cubatão tem o seu potencial, Santos tem o seu potencial. Claro. E temos que dar as mãos, temos que Claro. nos unir. Não é? Sim. Esse turista, ele pode caminhar e conhecer as cidades todas da Baixada Santista. E é engraçado assim que nós tivemos o carnaval há pouco tempo e muitos turistas se hospedaram em Cubatão e foram participar do carnaval em Santos, por exemplo. Sim. Não é? Sim. Então, ou seja, é muito perto tudo É. aqui. Em cima disso que o senhor está Cubatão não falando... tem praia, mas tem belos rios, né? Nossa Senhora, Lagoas. Manguezais são lindos. Manguezais Sim. são lindos. Ó, eu vou fazer um convite, eu não sei se o doutor Rodrigo já foi, não sei se você foi, ou a Jéssica, né? Quando tiver a oportunidade, dê um pulinho ali no Beira-Rio e faça um passeio de canoagem lá do Canrenê. Que é um negócio também extremamente emocionante. Eu estive lá outro dia, quem tem ido lá muito é o vereador Ivan Delbrando, não é? O vice-prefeito Ivan Delbrando. É fantástico o que você vê naquele trajeto de canoa.
Isso tudo faz parte da cidade, não é? Faz parte, é nosso, temos que nos apropriar disto, bater no peito com orgulho e falar que é cubatense. É verdade. Eu acho que falta um pouco disto, da Também gente se apropriar realmente que a cidade de Cubatão tem todos esses potenciais. E o poder público tem uma grande responsabilidade nisso tudo. Porque a gente vive um momento na cidade que, infelizmente, a falta de credibilidade, de bons exemplos na administração pública, vai deixando a população cubatense perdendo a autoestima. Isso refletiu recentemente no último censo que saiu. O município de Cubatão, na Baixada Santista, foi o município que mais perdeu moradores. E estão indo para cidades vizinhas, pagando uma carga tributária maior, mas em tese tendo mais qualidade de vida. Então é um grande alerta que se cria a nós todos, né? E tomarmos ações concretas para a gente resgatar a autoestima da população cubatense. Se resgata com bons exemplos. Bons exemplos. Você fazendo tudo da melhor forma possível e com a participação popular. Acho que isso é fundamental para a gente resgatar uma cidade. Muito bem, são 20h58. 58 não, que horas são eles? Eu não enxergo. Falei que horas são eles. É 8h52. 8h52. Participações aí, Leide? Alguém quer Então, mandar nós um estamos abraço? com uma estabilidade no Facebook e no YouTube, né? A gente já vai pedindo até desculpa, mas vamos estar subindo, né? Novamente o vídeo, para que as pessoas consigam ver sem a estabilidade. Estamos gravando, mas continuamos, né? Aqui a entrevista. Estamos tentando colocar ali no ar também o jornal. Probleminhas técnicos, né? A internet está bem estável hoje. Tá. Aqui no meu particular, a Marta está mandando um abraço ao senhor, ali da Ponte Nova está mandando um abraço ao senhor, e a Rosana aqui do 31 de março, junto com o seu pai, o senhor Osvaldo, também está mandando um abraço ao doutor Rodrigo. Não fizeram pergunta, mas a Rosana e a Marta estão aqui. Está aqui o registro no meu particular aqui, tá bom, Jéssica? Um abraço, Rosana, Marta e seu Osvaldo. Obrigado por estar acompanhando aí. Muito seu obrigado. Osvaldo ali do... Um abraço também. Jardim Costa e Silva, né? O Beto eu já falei. E o Célio, hein, gente? E o Celinho também. O Celinho está aqui mandando uma boa noite a todos. E em especial ao senhor, doutor Rodrigo. Celinho, um abraço também. Boa noite. Obrigado por estar acompanhando. Yeah. Outro dia eu sempre vejo o Mário Sérgio Cortella nas suas explanações, que é um filósofo, um cara extremamente inteligente e culto. E ele disse uma vez o seguinte, que nós não podemos perder a esperança de dias melhores, seja lá em que sentido for, seja num time de futebol, seja na cidade, seja na política, seja lá. Não podemos deixar de perder as esperanças de dias melhores. O senhor tem essa esperança dentro do coração, dias melhores para os filhos, para as famílias, para a cidade, vereador? Sem dúvida nenhuma. Foi o que eu aprendi dentro de casa. Você acorda e faz de conta que está começando tudo naquele momento. Ou seja, vai em busca, trabalha, faça o seu melhor o tempo todo, aprenda, sirva. Sempre, acho que é uma grande missão, independente do que cada um faça, é servir ao próximo. Sim. É você ajudar, você pensar que nós vivemos em uma comunidade que cada um tem a sua responsabilidade, tem a sua importância num todo. Então que possamos nos unir sempre e um apoiar o outro. Isso que eu aprendi dentro de casa e eu sigo fazendo na minha vida e que eu transmito aos meus filhos. Né? Acho que é a grande lição nossa, né? De trazer a família para esse tipo de pensamento. E a esperança por dias melhores são que me motivam a continuar na política. Perfeito. Porque eu acredito muito em que o município de Cubatão, em especial, tem potencial para ser exemplo em tudo. Da gente resgatar a cultura, o esporte, a educação, a saúde, ser de excelência na cidade, ser de excelência. Em Cubatão não falta dinheiro, não falta. Recentemente também saiu uma pesquisa em que o município de Cubatão ficou entre os 30 com maior renda per capita do país, 27º, salvo engano. Ou seja, 27º, sobra dinheiro nessa cidade. Falta, de fato, que esse valor retorne para a população com qualidade de serviço, com eficiência do serviço público. E foi para isso que eu entrei para a política. Dentro do Legislativo hoje, apresentando boas propostas para que esse valor público, esse dinheiro arrecadado, retorne da melhor forma possível para a população. E espero, né, futuramente, aí, em 2025, estar assumindo o Poder Executivo e que nós possamos executar
políticas públicas importantes para a cidade, tendo como base o respeito ao cidadão, eficiência no serviço público, pessoas técnicas capacitadas gerindo a nossa cidade. E eu tenho certeza, quando isso de fato ocorrer, a gente vai colocar Cubatão no patamar que merece. Assim como Cubatão foi, sem dúvida nenhuma, e é como agora é lei no município de Cubatão, a recuperação ambiental que hoje é exemplo para o mundo, né? A volta do Guará Vermelho e com trabalho de muito tempo, enfim. Esse é um jornalzinho, vereador, agora é lei no município de Cubatão, laudo de autismo tem prazo indeterminado. Estou enxergando bem, hein? Todo ano eu faço uma prestação de contas e um boletim informativo do que nós fizemos naquele período. E ali você vê que é dezembro de 2022, né? A gente agora no final do ano vamos fazer um novo. E dentro desse período nós tivemos várias leis aprovadas, sendo que aquela do laudo de autismo tem prazo indeterminado, em que eu recebi muitas famílias relatando a dificuldade de se ficar renovando o laudo para crianças terem transtorno de espectro autista, né, o TEA, uma vez que é uma condição em que é permanente, né? Então, para que ficar exigindo a renovação de laudos nesse sentido para poder pleitear direitos, etc. Sim. Aí, o município de Cubatão foi pioneiro com essa lei de minha autoria, onde desde 2022 nós temos a questão do prazo indeterminado do laudo. Depois disto, existiu um projeto também a nível estadual, se não me engano este ano, não é? Onde agora no estado todo tem o prazo indeterminado, mas Cubatão foi pioneiro, saiu na frente com a lei de minha autoria. Então naquele momento também lá eu questionei aquele aumento de passagem que foi bem significativo aqui na cidade de Cubatão, em que ficou maior até do que o valor do intermunicipal, não é? Para Santos, etc. E outras leis também que nós aprovamos durante o período, que são várias mesmo, muitas propostas importantes para a cidade de Cubatão. 2 anos de mandato e muito trabalho. E o outro ali embaixo, outra legenda sobre a transparência e prestação de contas, na qual o senhor falou aqui, de iluminação, de medicamentos, enfim. Esse é um jornalzinho seu, não é, vereador? Sim, é um boletim informativo. Prestação de contas. Exatamente, prestação de contas, em que todo ano a gente elabora e divulga para a população, porque é uma função nossa também prestar contas daquilo que fazemos no dia a dia. Claro. Porque eu sou um servidor do povo, né? Então quem paga o meu subsídio é o povo, né? Então eu tenho que prestar contas daquilo que eu faço. E nós, além do jornalzinho, nós temos nossas redes sociais, nossas páginas, nós temos o dia a dia também, né? Porque você andar pela rua, pelas feiras, pela cidade, não é só em época de eleição. Então a população cubatense pode falar que eu ando mesmo pela cidade, converso. Aquilo que o senhor falou quase agora, que meu pai andava aqui, a colar, conversar com as pessoas, foi o que eu aprendi, foi o que eu presenciei. E é isso que eu faço no meu dia a dia, né? Então, acho que é muito importante olhar no olho da população, você prestar contas, você ouvir as demandas da sociedade, porque se não tivesse esse laço próximo da população, eu não teria tantos projetos, tantas propostas apresentadas, porque a gente ouve a população. E as cobranças também, não é verdade? Afinal de contas, os senhores, no caso o senhor foi eleito justamente para isso, né? Exatamente, é a nossa função. Para cobrar também, para ser cobrado. Para ser cobrado, e é bom que aconteça isso. Deixa eu ver se estou chegando bem ali. Bom Prato, luta antiga, passou de pai para filho. Como é isso? Nossa, é uma luta que eu presenciei, meu pai quando era vereador, e o Paulo Alexandre Barbosa era deputado estadual. E o Bom Prato começou a ser instalado no estado de São Paulo, e na época meu pai fez uma gestão junto com o deputado, junto com o governo do estado para a vinda do Bom Prato, e naquele momento aconteceram alguns empecilhos a nível municipal, até em questão, uma briga política que existia do governo do estado, do município, etc. E foi uma luta que começou lá atrás, deram sequência, foram muitos atores envolvidos até a vinda desse importante projeto, esse importante instrumento que nós temos em nossa cidade. Agora, tem um negócio ali que me chamou a atenção também, que eu quero falar nisso aí, a gente está passando o tempo, né, Lídia? Isso. Mas já vamos terminar. Essa regularização fundiária, isso acontecia em alguns bairros da cidade. Isso é bacana para a Chu. Eu estive fazendo uma matéria lá no Céu das Artes, no Jardim Nova República, e eu pude presenciar a alegria de algumas pessoas saindo de lá do Céu das Artes com a escritura definitiva na mão.
não tem preço que pague, né, vereador? Não, é o lar, né? Ali se forma a família. Então é muito importante mesmo esse tipo de ação. A Câmara tem um papel significativo nisso tudo, porque qualquer tipo de regularização tem necessidade de ter projeto de lei aprovado pela Câmara. A Câmara vai lá, faz sua parte. Como, por exemplo, eu coloquei como prestação de contas da Vila Ponte Nova, que é uma luta também que eu travo desde o primeiro dia que eu entrei, de regularizar a questão das moradias lá da Vila Ponte Nova. Nós fizemos comissão, relatório, aguarda hoje o SPU de fato repassar aquela área para a cidade, que já iniciou tratativas também. Então vai chegar o momento de resolver também essa questão da Ponte Nova. O Beira-Rio, que foi tocado o assunto, ali todinho foi regularizado também, em uma ação que iniciou comigo também, porque aquele bairro é um dos mais antigos da cidade e até pouquinho tempo atrás não tinha rede de esgoto no bairro. Era tudo jogado insalubre no rio. E através de uma intervenção minha e do deputado Caio França, nós conseguimos que a Sabesp fizesse a ligação de esgoto. Depois disso, nós conseguimos destravar junto à AGEM um valor que tinha lá para fazer todo o calçamento do local. Aí depois veio a questão da regularização fundiária da Secretaria Municipal de Habitação. Então, foi um Nova trabalho Litoral, também funilaria, pintura, polimento e cristalização. Trabalhamos com toda. Aliás, a doutora Andréa Castro é extremamente competente. Competente, uma servidora né? pública que veste a cidade de fato do município de Cubatão. Tem meu respeito. Muito bem. Ô Pimenta, tá falando aqui do Beira-Rio. Ontem eu encontrei lá no Bora Pedalar com o Ganso, viu? E mandou um abraço para você, ele que é um apaixonado por aquele local ali também. E aí, Lindinha? Washington, a gente está chegando, né, no nosso tempo máximo. E eu queria perguntar aqui pedir para o vereador falar um pouco sobre você. Quem é o Rodrigo Alemão? O que ele tem para nos oferecer, nós como munícipes de Cubatão? Faça um resumo da sua vida, do seu mandato, do que você tem para o futuro, o que você pode estar oferecendo para essa cidade ainda. Rodrigo Alemão, um cubatense nato, um cubatense que não perde a esperança por dias melhores. Estudei em escola pública, comecei muito cedo na carreira política com meu pai. Ele, em 1992, eu tinha 9 para 10 anos de idade, foi candidato, e a partir dali eu comecei a entender a importância que tem a política na vida das pessoas, para transformar de fato, de verdade, a vida das pessoas. Ele foi candidato em 92, não foi eleito. Em 96, ele foi candidato, eu já era um pouquinho mais jovem, já comecei a entender melhor sobre a política. Ele não foi eleito também, na época faltaram poucos votos, foi mais votado que 4 vereadores que foram eleitos, e por causa de questão partidária não foi eleito. Aí ele foi para a terceira tentativa no ano de 2000, foi eleito com um voto de diferença, e a partir dali eu já tinha mais entendimento, tinha 17 anos, se eu não me engano, e comecei a carreira política com meu pai, e eu sempre fui muito dedicado em tudo que eu fiz na minha vida, tudo. Então eu sempre procuro fazer o meu melhor, eu procuro ouvir as pessoas. Se você não tem conhecimento daquilo que você vai fazer, você procure o conhecimento, dialogue, não tem problema nenhum de, por exemplo, se você cometer um erro, de voltar atrás, de pedir desculpas, de ter o arrependimento, porque são princípios em que eu aprendi dentro de casa, em que são irrenunciáveis e que eu levo para onde eu estiver. Entrei na carreira política buscando aperfeiçoar e melhorar o funcionamento da máquina pública, porque você, melhorando o funcionamento da máquina pública, você traz benefícios para a população em todos os sentidos. Então, numa saúde eficiente, numa zeladoria eficiente, a cultura, o esporte, etc. Eu não sou um vereador em que levanta uma bandeira só, né, com todo respeito quem faça ou não, mas eu levanto a bandeira da cidade de Cubatão. Então, tudo aquilo que tem a necessidade de eu estar agindo, de estar ali intervindo, buscando a melhoria para a população, eu farei. E sou um sonhador, de verdade. Eu tenho pleno entendimento de que a política é um instrumento para fazer o bem, de levar políticas públicas sérias para aqueles que de verdade, não da boca para fora, que mais precisam. E nós temos uma missão, encaro isso como uma missão na minha vida, de forma transitória, porque eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estudar Direito, sou advogado desde 2006, com 23 anos eu já era advogado, tenho 40 anos de idade, né? E tenho certeza que me trouxe um conhecimento para enfrentar e apresentar boas propostas para a cidade. E tem uma equipe que, graças a Deus, começou com a formação lá atrás com meu pai. Hoje nós estamos juntos até hoje, damos sequência. E
com a perspectiva de estar disputando, sim, a eleição para prefeito do ano que vem, com propostas reais para a cidade, da forma que eu me coloquei quando fui candidato a vereador, sabendo o que fazer. Inúmeras leis propostas foram apresentadas, eu falei sobre isso durante minhas campanhas políticas, e eu coloquei em prática aquilo que eu falei. Por isso que eu tive uma reeleição muito tranquila, porque eu praticamente prestei contas daquilo que eu fiz no mandato. Eu nunca fiz promessa individual. Sempre a minha promessa foi meu empenho e meu desempenho, que eu farei o meu melhor o tempo todo. E como executivo, da mesma forma, nós colocaremos em prática aquilo que apresentaremos dentro de um plano de governo, um plano de trabalho, durante aí o momento oportuno que teremos, né? Então espere do Rodrigo dedicação, fazer o melhor o tempo todo, respeito às pessoas, transparências sempre em todos os nossos atos, tá? E um esperançoso, que o município de Cubatão pode muito mais, e tenho certeza que a população também está enxergando, e Deus vivo, que o cara como Deus vivo está ao nosso lado o tempo todo, está ali sempre conduzindo e sabendo de tudo que acontece. Então eu peço sabedoria, não é? Para a gente que possa enfrentar tudo que está por vir. Tem alguma rede social, Rodrigo, que o pessoal possa estar acompanhando seus trabalhos? Sim, Rodrigo Alemão Cubatão, né, na Facebook, no Instagram, e ali também as pessoas podem participar, podem apresentar suas reivindicações, em que eu sempre falo a importância que tem da participação do cidadão no nosso mandato. A responsabilidade do cidadão, do eleitor, não é somente quando vai lá, vota, elege o seu representante, e a partir dali, né, acha que acabou sua responsabilidade. Não, tem uma nova etapa de estar participando, reivindicando, criticando quando for necessário, de estar ali entendendo o que o representante vem apresentando para a população, e que depois vai ter que ser avaliado, reavaliado, se deve continuar ou não. Tá? Então a participação é fundamental. Os mecanismos são inúmeros. TV Câmara, as redes sociais, o dia a dia, ali no supermercado, na feira. Chegue mesmo. Vá ter o seu vereador, o seu futuro pré-candidato, o candidato, e reivindique, cobre. Qual a sua proposta para a educação? Não é chegar e falar, vou melhorar a educação, melhorar o esporte. Espera aí, qual a forma que você vai fazer isso? Sim. Qual a sua proposta concreta para se fazer isso? E eu tenho apresentado isso na vereança, dentro das minhas limitações, e espero, um pouquinho mais à frente, apresentar nosso plano de governo real para a cidade de Cubatão. Factível, que vai sair do papel, que a gente vai colocar em prática. Ô Rodrigo, a Câmara está em reforma, né? Aonde o povo pode estar te encontrando? Perfeito. Nós temos uma sala comum hoje lá na Câmara, né, onde tem minha assessoria sempre ali presente, e eu tenho meu escritório particular, onde ali eu consegui fazer um espaço para atender também a população que nos procura. Então, através das nossas redes sociais, também indo até a Câmara, que tem um atendimento lá, encaminhado para o local que eu estou atendendo, que é na Rua Assembleia de Deus, ali naquele prédio de esquina com a Rua São Paulo. A reforma lá na Câmara Municipal, como citou a Leide, ela vai até o final do ano, mais ou menos, não é? Um prédio bem legal, eu vi a maquete, vai ficar bem legal, também melhor para atender o munícipe, o senhor pensa assim? De fato, precisava de uma reforma, Precisa, são né? Inúmeros problemas estruturais, Sim. problemas de até ar-condicionado nas sessões da Câmara, Sim, né? Então sim. passamos a população em especial, grande dificuldade dos servidores, então tinha necessidade sim de fazer uma reforma. E sem dúvida é para melhor atender a população, Claro, não é? claro. E o prazo, pelo que passaram para nós, seria até o final do ano. Então, após o retorno do recesso, a Câmara já estaria entregue ali com a nova formatação. Então, esperamos que seja da melhor forma possível. Estamos acompanhando para que isso ocorra. Perfeito. E aí, bora? Só, vambora. Vou deixar um abraço aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Estaremos subindo o vídeo. Um beijo a todos. Não deixem de seguir o canal do YouTube, o canal do Facebook. Estaremos colocando algumas fotos também disponíveis lá no Instagram. A gente também tem um Instagram. E é só isso. O E aí, vereador, encerrando aqui, já agradecendo em nome da nossa diretora Leide Silva a sua participação. E aquilo que eu disse é que outro dia o presidente da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Kleber do Cavaco, que a intenção deste podcast, a proposta, quando me fizeram, é que a gente abra um laço para a cidade, não é? A gente vai falar sobre cultura, sobre esporte, enfim, sobre várias coisas em prol da cidade de Cubatão. Esse é o grande objetivo, que a gente possa discutir a cidade. De qualquer forma, aqui, mais uma vez, os nossos agradecimentos ao senhor. Muito obrigado por ter vindo. A gente sempre tem um probleminha, até tecnologia hoje em dia também, às vezes, né? Mas muito obrigado por o senhor estar aqui conosco e ter conversado com a população
da cidade. Um abraço ao senhor e até a próxima, hein? E amanhã a gente está ao vivo aqui, novamente, às 19 horas, com o Ivan Delbrando, com o tema Na Palavra, às 19 horas. Que legal. Meu amigo, hein? É, Meu tudo. amigo, manda um abraço pra ele. Entra, assim, você pode perguntar qualquer coisa sobre a Bíblia. Toda terça-feira é um convidado diferente, a gente está abrindo para outras religiões também, mas tudo baseado na palavra. Perfeito. E as dúvidas que as pessoas tiverem relacionadas à Bíblia, elas podem mandar e o convidado vai estar respondendo ao vivo. Aliás, bom. deixa eu só dizer aqui também que hoje eu entrei em contato, o Axel. Sim, jogou é no São jogador. Paulo, jogou no Santos, Cubatense, isso, aquilo. E ele amanhã ele tem uma reunião lá com o São Caetano, o pessoal do São Caetano. Provavelmente ele vai acertar lá e eu desejei muito boa sorte para ele. Fez história na Espanha, fez história no São Paulo, fez história no Santos Futebol Clube e futuramente a gente vai agendar, vai trazê-lo aqui para a gente falar também a respeito do esporte, tá bom? Muito bom. Washington Leide, muito obrigado pelo convite. Excelente programa, parabéns a todos vocês. Estou sempre à disposição e é muito importante essa prestação de contas diária e esse tipo de ferramenta de podcast é importante, é significativo para que a gente possa trazer essa informação para a população e a participação também de todos aí é muito legal. Então, muito obrigado, sucesso. Obrigado você. Contem sempre com nós, contem com o nosso apoio, contem com o nosso mandato, com a nosso apoio como cidadão, né, que acho que é importante dessas participações, para que possa sempre contribuir para uma cidade melhor, uma sociedade mais justa, e esse tipo de ferramenta é importantíssimo para isso. Parabéns, muito obrigado. E se o apresentador não estiver bem, ô Jéssica, você e o senhor também pode reclamar para ela que ela troca. Aqui é outro naipe. Obrigado. Obrigada Um a abraço. todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Jéssica. Um abraço a você, um abraço ao Silvano, um abraço ao João Paulo, a equipe toda do vereador Rodrigo, que a gente está sempre em contato, né? Muito obrigado, vereador. Até a próxima, hein? Valeu, que agradeço. Abraço a todos. Tchau, tchau. Gente, ponto final em mais um podcast aqui da Rádio Nova Comunidade. E hoje nós recebemos a presença do vereador Rodrigo Alemão Leide. Muito obrigado a você. Obrigada a você, Um abraço a Washington. todos da retaguarda e a você em casa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Show de bola.